Capítulo 1 Em que tipo de mundo vivemos? A humanidade sempre teve vontade de procurar explicações para aquilo que é desconhecido ou misterioso. O folclore das tribos humanas mais primitivas mostra que seus membros já se preocupavam com a origem e a história do mundo, formulando perguntas como: quem ou o que criou o mundo? O que acontecerá no futuro? Como surgiram os seres humanos? Diferentes respostas a essas questões aparecem nos mitos tribais. Na maioria dos casos, a existência do mundo é considerada um fato da vida, assim como a ideia de que o mundo sempre foi como é hoje. Mas existem incontáveis histórias sobre a origem ou criação do homem. Mais tarde, os fundadores das religiões, assim como os filósofos, também tentaram encontrar soluções para essas questões. Quando examinamos as respostas, podemos classificá-las em 3 categorias. 1. Um mundo de duração infinita. 2. Um mundo constante, de curta duração. E 3. Um mundo em evolução. Um mundo de duração infinita. O filósofo grego Aristóteles acreditava que o mundo existia desde sempre. Alguns filósofos afirmavam que este mundo eterno nunca havia mudado, que era constante. Outros pensavam que o mundo passaria por diversos estágios ou ciclos, mas sempre voltaria, mais cedo ou mais tarde, a um estágio anterior. Entretanto, esta crença em uma idade infinita do mundo nunca foi muito popular. A maioria dos homens parece sentir necessidade de explicar como tudo começou. Um mundo constante de curta duração. Esta é, naturalmente, a visão cristã, como apresentada na Bíblia. Ela foi a visão dominante no mundo ocidental desde a Idade Média, até meados do século XIX. Baseia-se na crença em um ser supremo, um Deus todo-poderoso, que teria criado o universo e a espécie humana, como descrito nas 2 histórias da criação apresentadas na Bíblia. A crença de que o mundo foi criado por um Deus onipotente é chamada de criacionismo. A maior parte dos que sustentam essa crença também acredita que Deus planejou sua criação tão sabiamente que todos os animais e plantas estão perfeitamente adaptados uns aos outros e ao ambiente em que vivem. Tudo que existe hoje no mundo é como era no instante da criação. Quando a Bíblia foi escrita, essa era uma ideia de todo lógica, baseada nos fatos conhecidos à época. Alguns teólogos, a partir da genealogia bíblica, calcularam que o mundo é bastante recente, tendo sido criado em 4004 AC, ou seja, há cerca de 6.000 anos. As teses do criacionismo não estão de acordo com as descobertas científicas mais recentes, o que levou a uma controvérsia entre criacionistas e evolucionistas. Este livro não é o lugar apropriado para discutir este assunto. Histórias de criação semelhantes às que aparecem na Bíblia são encontradas no folclore de povos do mundo inteiro. Elas atendem ao desejo da humanidade de responder a perguntas básicas a respeito deste mundo que temos feito a nós mesmos desde que a cultura humana começou a existir. Ainda valorizamos essas histórias como parte de nossa herança cultural, mas nos voltamos para a ciência sempre que queremos conhecer a verdade sobre a história do mundo. O surgimento do evolucionismo. A partir da Revolução Científica no século XVII, cada vez mais observações experimentais começaram a entrar em conflito com a história narrada na Bíblia. A credibilidade da versão bíblica da criação foi gradualmente enfraquecida por uma série de descobertas. A Revolução Copernicana foi o primeiro episódio a demonstrar que nem todas as afirmações da Bíblia podiam ser interpretadas de maneira literal. A ciência estava, no início, preocupada principalmente com a astronomia, isto é, com o Sol, as estrelas, os planetas e outros fenômenos naturais. Era inevitável que, no devido tempo, seus praticantes se sentissem compelidos a procurar explicações para muitos outros fenômenos do mundo. Descobertas em outras ciências também levantaram algumas questões curiosas. A pesquisa de geólogos nos séculos 17 e 18 revelou que a Terra era muito mais antiga do que se pensava, enquanto a descoberta de fósseis de animais extintos abalou a crença na constância e permanência da criação. Embora surgissem mais e mais provas contra a hipótese da constância do mundo e sua curta duração, ainda que cada vez mais vozes fossem ouvidas entre cientistas e filósofos questionando a validade da história bíblica e, apesar de o naturalista Jean-Baptiste e Lamarck
ter proposto em 1809 uma teoria completa da evolução, uma visão do mundo mais ou menos bíblica prevaleceu até 1859, não apenas entre os leigos, mas também entre cientistas naturais e filósofos. Ela fornecia uma resposta simples para todas as questões sobre o mundo. Deus o havia criado e o projetara de forma tão sábia que todos os organismos estavam perfeitamente adaptados a seus lugares na natureza. Durante esse período de transição, todos os tipos de compromissos foram tentados para lidar com as contradições entre as duas visões do mundo. Uma delas foi a chamada Scala Naturae, a grande cadeia do ser, na qual todas as entidades deste mundo estavam organizadas em uma escala ascendente, começando com seres inanimados como rochas e minerais, subindo para líquens, musgos e plantas, passando por corais e outros animais inferiores, para chegar aos animais superiores e aos mamíferos, primatas e ao homem. Essa escala naturae era considerada imutável, constante. Não passava de um reflexo da mente do Criador, que tudo ordenara em uma sequência que levava à perfeição. Por fim, as provas de que o mundo não é constante e está sempre mudando se tornaram tão esmagadoras que não podiam mais ser negadas. O resultado foi a proposição e eventual adoção de uma terceira visão de mundo. Um mundo em evolução. De acordo com esta terceira visão, o mundo é muito antigo e está sempre mudando. Encontra-se em constante evolução. O conceito de evolução foi a princípio rejeitado pelo pensamento ocidental. O poder do dogma fundamentalista cristão era tão grande que foi necessária uma longa série de acontecimentos nos séculos XVII e XVIII para que a ideia da evolução se tornasse aceitável. Do ponto de vista da ciência, a existência da evolução significava que o mundo não podia mais ser considerado meramente como palco de atividades das leis físicas, precisava incorporar a história e, ainda mais importante, as mudanças sofridas pelos seres vivos ao longo do tempo. De modo gradual, o termo evolução veio a representar tais mudanças. Quais mudanças? Tudo na Terra parece estar sempre mudando. Existem variações extremamente irregulares. A mudança do dia para a noite e de volta para o dia, causada pela rotação da Terra, é uma dessas mudanças cíclicas regulares. O mesmo se pode dizer das variações do nível do mar, conhecidas como marés, causadas pelo ciclo lunar. Ainda mais universais são as alterações sazonais causadas pelo movimento anual da Terra ao redor do Sol. Outras mudanças são irregulares, como os movimentos das placas tectônicas, a severidade do inverno de um ano para o outro ou as alterações climáticas aperiódicas. O El Niño, as épocas glaciais, por exemplo, assim como os períodos de prosperidade na economia de uma nação. As mudanças irregulares são, em geral, imprevisíveis e estão sujeitas a diversos processos estocásticos. Existe, porém, um tipo particular de mudança que parece ocorrer continuamente e apresentar um componente direcional. Essa alteração é chamada evolução. A primeira ideia generalizada de que o mundo não é estático, como propõe a história da criação, mas está evoluindo, data do século XVIII. Os estudiosos chegaram à conclusão de que a escala naturae, estática, podia ser convertida em uma espécie de escada rolante biológica, levando dos organismos inferiores a outros cada vez mais avançados e, finalmente, ao homem. Assim como mudanças graduais no desenvolvimento de um organismo levam do óvulo fecundado ao indivíduo adulto, imaginou-se que o mundo orgânico, como um todo, se moveria nos organismos mais simples para outros cada vez mais complexos, culminando no homem. O primeiro a expor tal ideia em detalhes foi o naturalista francês Lamarck. A palavra evolução, que havia originalmente sido aplicada por Charles Bonnet para se referir ao desenvolvimento do óvulo, foi transferida para o desenvolvimento da vida. A evolução passou a significar a mudança do simples para o complexo, do inferior para o superior. Evolução, de fato, era mudança, mas que parecia ser direcional, uma alteração rumo a uma perfeição maior, como se dizia na época, e não uma mudança cíclica, como as estações do ano, ou irregular, como as épocas glaciais ou o clima.
O que está de fato envolvido nesta mudança contínua do mundo orgânico? A questão foi, a princípio, bastante discutida, embora Darwin já conhecesse a resposta. Finalmente, durante a síntese evolucionista, surgiu um consenso. Evolução é a mudança das propriedades de populações de organismos ao longo do tempo. Em outras palavras, a população pode ser considerada como a unidade de evolução. Os genes, indivíduos e espécies também têm seus papéis, mas é a modificação das populações que caracteriza a evolução dos organismos vivos. Alguns argumentam que a evolução, ao produzir a ordem, está em conflito com a lei da entropia da física, segundo a qual todas as mudanças evolutivas devem produzir um aumento do grau de desordem. Na verdade, esse conflito não existe, pois a lei da entropia só é válida para sistemas fechados, enquanto a evolução de uma espécie de organismos ocorre em um sistema aberto, no qual os organismos podem diminuir a entropia à custa do ambiente, e o Sol fornece um suprimento contínuo de energia. O pensamento evolucionista se disseminou durante a segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, não apenas na biologia, mas também na linguística, na filosofia, na sociologia, na economia e em outros ramos do pensamento. Mesmo assim, permaneceu por um longo tempo como um ponto de vista minoritário. A substituição de uma visão estática do mundo pelo evolucionismo ocorreu bruscamente com a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, no dia 24 de novembro de 1859. Darwin e o Darwinismo. Esse evento talvez represente a maior revolução intelectual experimentada pela humanidade. Ele questionou não só a crença na constância e pouquidade do mundo, mas também a causa da notável adaptação dos organismos e, de forma ainda mais chocante, a posição única do homem no mundo dos seres vivos. Entretanto, Darwin fez bem mais do que postular a evolução e apresentar evidências convincentes de que ela realmente ocorreu. Ele também propôs uma explicação para a evolução que não se apoiava em poderes ou forças sobrenaturais. Explicou a evolução de forma natural, isto é, por meio de fenômenos e processos que qualquer um podia observar todos os dias na natureza. De fato, além da teoria da evolução em si, Darwin propôs 4 teorias a respeito das causas e mecanismos da evolução. Não é de se admirar que a origem das espécies tenha causado tanto rebuliço. A esse livro se deve a secularização da ciência. Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 numa pequena cidade rural da Inglaterra. Era o segundo filho de um médico. Desde criança, foi um ardente naturalista, particularmente apaixonado por besouros. Atendendo ao desejo do pai, estudou medicina em Edimburgo por algum tempo, mas ficou tão impressionado, principalmente com as operações, que logo desistiu. A família decidiu, então, que devia estudar para o sacerdócio. E esta parecia ser uma educação perfeitamente natural para um jovem naturalista, pois quase todos os naturalistas preeminentes da época eram ministros da igreja. Embora Darwin tenha, de maneira conscienciosa, realizado todas as leituras requeridas dos clássicos e da teologia, foi a história natural que recebeu a maior parte de sua atenção. Depois de se formar na Universidade de Cambridge, Christ College recebeu, através de um de seus professores em Cambridge, o convite para se juntar a um dos navios de pesquisa da Marinha, o HMS Beagle, para um levantamento das costas da América do Sul, em particular dos portos. O Beagle partiu da Inglaterra no final de dezembro de 1831. Nos 5 anos seguintes, Darwin dividiu uma cabine com o comandante, o capitão Robert Fitzroy, enquanto o navio fazia um levantamento da costa leste da Patagônia, do Estreito de Magalhães, de partes da costa oeste e suas ilhas adjacentes. Darwin pôde explorar à vontade a biota do continente e das ilhas. Ao longo da viagem, recolheu um número significativo de espécimes e teve a oportunidade de fazer inúmeras perguntas a respeito da história da Terra e de sua fauna e flora. Esta foi a base para suas ideias sobre evolução. Depois de voltar à Inglaterra em outubro de 1836, dedicou-se ao estudo dos espécimes que recolhera
e a publicação de artigos científicos, inicialmente a respeito de observações geológicas. Alguns anos mais tarde, casou-se com sua prima Emma, filha do famoso ceramista Wedgwood Wood, e comprou uma casa nas vizinhanças de Londres, Down House, onde viveu até o dia de sua morte, em 19 de abril de 1882, aos 73 anos. Foi em Down House que escreveu todos os artigos e livros mais importantes de sua carreira. O que fez de Darwin um grande cientista e um intelectual tão inovador? Era um observador soberbo, dotado de uma curiosidade insaciável. Nunca aceitava nada sem explicação e sempre queria saber o porquê das coisas. Por que a fauna das ilhas é tão diferente daquela encontrada no continente mais próximo? Como surgem as espécies? Por que os fósseis da Patagônia são tão parecidos com o da biota atual de lá? Por que cada ilha em um arquipélago tem suas próprias espécies endêmicas e, mesmo assim, elas são muito mais semelhantes entre si do que em relação a espécies correlatas em regiões mais distantes? Foi essa capacidade de observar fatos interessantes e formular as perguntas apropriadas que permitiu a Darwin fazer tantas descobertas científicas e desenvolver tantos conceitos originais. Darwin também enxergou que a evolução apresenta dois aspectos. Um é o movimento para cima de uma linhagem evolutiva, a transformação gradual de um ancestral em seus descendentes diretos. A isto chamamos de anagênese. O outro consiste na subdivisão de linhagens evolutivas ou, de forma mais geral, no surgimento de novos ramos, clades, na árvore filogênica. Este processo de origem da biodiversidade é chamado de cladogênese. Ele sempre se inicia com um evento de especiação, mas o novo clade pode se tornar, com o tempo, um ramo importante da árvore filogênica, divergindo cada vez mais do tipo ancestral. O estudo da cladogênese é uma das principais ferramentas das pesquisas sobre a macroevolução. A anagênese e a cladogênese são processos praticamente independentes. Já na década de 1860, biólogos e geólogos esclarecidos aceitavam a evolução como um fato, mas as explicações de Darwin a respeito de como ela ocorria e do porquê enfrentaram uma longa oposição, veremos em capítulos posteriores. Antes, porém, vamos examinar algumas das provas da existência da evolução que se tornaram conhecidas depois de 1859.